Mano, o Alan estreou pelo Corinthians e o pessoal tá falando tudo sobre ele. Vamos dar uma olhada. Olha isso aqui. O Alan, na sua estreia pelo Corinthians, já jogou mais do que toda a sua passagem pelo Flamengo. É impressionante. Olha lá, ó, começando com esse passe, que ele nunca acertou um passe desse jogando pelo Flamengo. Logo em seguida, ele acerta uma virada de jogo que também não acertava pelo Flamengo, só errava os passes. Depois, o jogador do Bragantino vem, ele dá um chapéu, não deixa a bola sair e ainda dá uma caneta no jogador do Bragantino. Não é o mesmo Alan. É impressionante como parece que a camisa do Flamengo, ela pesa em alguns jogadores. Porque o Alan, no Atlético Mineiro, jogava muito. É tanto que o Flamengo contratou o Alan. Mas o Alan, desde que chegou no Flamengo, parecia que não sabia jogar futebol. Essa é a realidade. O Alan no Flamengo parecia um jogador que nunca foi profissional. Aí agora, na sua primeira partida pelo Corinthians, o Alan estreia bem. Fez uma boa estreia. Conforme vocês viram aí, só nesses 3 lances que eu mostrei, o Alan já fez mais do que ele fez em toda a sua passagem pelo Flamengo. É impressionante como a camisa do Flamengo pesa em alguns jogadores. Nem parece o mesmo jogador. Se liga como é que foi a estreia do Alan com a camisa do Corinthians, mano. Em um jogo pelo Corinthians ele já foi melhor do que todos os jogos que ele fez pelo Flamengo. Sabe por quê? O peso da camisa não tem, né, mano? Não tem aquele peso do manto sagrado de jogar no maior clube do Brasil. Você tá jogando em um time que, se você for regular, você vai ser titular absoluto. Não tem aquela concorrência qualificada. Então tá aí, mano. Você jogar em um time que é tetracampeão da Libertadores é diferente de um time que sai na pré. Mas se esse time do Flamengo é tão bom assim, por que eles não ganharam a Supercopa, né? Tá ligado? Então o Alan jogou solto, ó. Foi pra frente, sofreu falta, deu opção, teve confiança pra sair jogando, deu lançamento, ó. Diferente demais daquele Alan do Flamengo que sentiu o peso. Dando chapéu! O Alan! Nele não. Então é por isso que o jogador que é terceira opção no Flamengo, que é descartável, vai pro Corinthians e joga bem. Porque lá... Cara, mas no Atlético Mineiro ele jogou muito bem a temporada no Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Ele era um dos pilares daquele Atlético Mineiro. Não sente aquela pressão por ganhar título. Se você for bonzinho, os caras gostam, mano. Então, é bem diferente, mano. Pesos diferentes. Os flamenguistas estão putos com a estreia do Alan no Corinthians. Isso porque lá no Clube Carioca ele era conhecido como um volante que só toca pra trás, não dá um passe vertical. E ontem, no seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians, entrou no segundo tempo, já deu no primeiro toque um passe vertical pro Yuri Alberto quase fazer o gol. Fora outras participações que ele teve no jogo, jogou bastante, participou demais do jogo, deu alguns passos para trás? Deu, mas é normal. Ele entrou como primeiro volante. Eu o vejo como mais um segundo volante, porque ele não é aquele caçador. Eu acho que se ele jogar com o Ranieri faz o primeiro volante e o Alan vai fazer o segundo volante, igual no Galo em 2021, que foi a melhor temporada dele. No Flamengo não conseguiu reproduzir aquele futebol do Galo, mas assim, acho que uma baita contradição do Corinthians. Jogou bem ontem, deu passe pra frente, e é por isso que os flamenguistas ficaram loucos com a estreia do Alan com a camisa do Corinthians. Assim, não é querendo me animar muito, não quero me empolgar, mas que estreiazinha crocante do Alan, hein? Volante Alan entrou com personalidade, a gente sempre soube que ele tem bola no corpo, né? Um cara tecnicamente muito bom, já teve bons momentos, mas precisa recuperar confiança. Me parece que o Corinthians é um bom lugar para isso, tá? Já chegou jogando, fez um treino só, o Dorival falou que enxerga ele ali não só como um camisa 5, pode ser que ele jogue em outra função. Entrou hoje distribuindo o jogo, o primeiro passe dele já é uma assistência basicamente, depois quase dá uma assistência pro Vitinho de cabeça, ganhou disputas, deu chapéu, deu drible seco, enfim, muita técnica, muita personalidade, parece estar à vontade, parece estar querendo jogar no Corinthians, e acho que uma opção muito interessante que o Corinthians acha, você pensar que se ele jogar bem a gente vai ter que pagar 2 milhões de euros, é um valor bem irrisório. No começo do ano eu falei aqui, que jogador se acha por 2 milhões de euros, naquele momento que a gente estava negociando com o Maicon e tal, e você tá aí, o Corinthians conseguiu achar ele, Matheus Pereira, 2 caras, de repente você vai assinar ali por 3, 4 milhões de euros, você contrata 2 jogadores muito interessantes. Gostei demais da atuação do Alan, é aquele cara que você vê que tem refino, né? O gestual dele é um gestual crocante, um gestual sensual, né? Com bola, você vê que ele, a bola se entende, ele chama ela de você, ela chama ele de meu querido, os caras têm afinidade, os caras, né? Conseguem conversar, é gostoso de ver. Alan, baita reforço e baita estreia, tô animado para ver ele jogando mais, tá? O Bidon machucou, o André saiu, o cara já vai ganhar mais minutos, e vai ter que ser exigido, e eu acho que ele vai corresponder. Fiquei bem animado com essa estreia. O que eu, como corintiano, amo o refúgio do Flamengo é brincadeira. Inclusive, flamenguistas, deixem aí nos comentários outros jogadores que vão mal aí, porque com certeza eu tenho muito interesse em ver eles no Corinthians. Porque primeiro a gente
O que eu, como corintiano, amo o refúgio do Flamengo é brincadeira. Inclusive, flamenguistas, deixem aí nos comentários outros jogadores que vão mal aí, porque com certeza eu tenho muito interesse em ver eles no Corinthians. Porque primeiro a gente teve o lateral direito Mateuzinho. Muita gente falou que não jogava mais nada, que teve uma lesão no Flamengo, que nunca mais jogou a mesma coisa, que não ia dar certo no Corinthians. E tá aí, cara, titular absoluto, jogador muito importante. A gente também teve o zagueiro Gustavo Henrique, lá no Flamengo era taxado de bagre, a torcida não gostava muito e aqui virou um xerife. Inclusive o Gustavo Henrique tá no auge da carreira aos 32 anos de idade. Depois a gente teve o Hugo, que era o auge da humilhação. Os caras detestavam ele no Flamengo, até hoje detestam, num grau assim que chega a ser até mesmo bizarro. E aqui, meu irmão, é um dos melhores goleiros do Corinthians dos últimos tempos, só fica atrás do Cássio. Dorival Júnior também foi outro que foi chutado pela diretoria do Flamengo. O cara ganhou Libertadores e Copa do Brasil pelo Flamengo e mesmo assim deixaram o cara embora. E agora veio pro Corinthians e já ganhou 2 títulos em menos de um ano. A gente tem o Vitinho, que por mais que seja reserva, é um cara que quando entra bota fogo no jogo, tem coragem de chutar de longe e seria aquela espécie de 12º jogador. E agora a gente tem o Alan, que aparentemente vai ser mais um jogador que vai chegar pra somar. Falavam que ele não fazia nada no Flamengo, mas já chegou muito bem no Corinthians. Cara, eu acho que o Alan vai agregar muito ali pro meio campo do Corinthians e as trocas que o Corinthians fez, né, de jogadores, saiu o Thales Magno, saiu o Martins, agora entrou o Alan, acho que agregaram no elenco. E a real é que eu amo o refúgio do Flamengo. Inclusive, se tiverem mais bagres aí, mandem pra cá, porque aí eles não jogam nada, mas aqui os caras voam. O Alan é horrível, não deveria ir pro Corinthians, o cara foi rejeitado pelo São Paulo. Se você realmente acha isso, calma, você tá muito errado. O Flamengo queria o Marcos Antônio, o São Paulo obviamente não ia aceitar a troca. Mas deixa eu te explicar uma coisa, Alan perdeu espaço no Flamengo por lesão. E quando você se machuca num time cheio de craque, a chance de recuperar a vaga é mínima. O meio-campo do Flamengo é um dos melhores do Brasil. Se você sai lesionado, o outro entra e não sai mais. Agora, pro Corinthians, ele não vem para ser titular. O Timão já achou o meio ideal com Ranieri, Matheus Pereira, André e Bidon. Mas com a má fase do Garro, o banco precisa de reforço. E é aí que entra o Alan. Ele vem para fazer o que o Alisson faria, mas olha a diferença. Pro Alisson vir, o Corinthians gastaria milhões em multa e o cara tem 32 anos. O Alan tem 28, vem por empréstimo de 1 ano sem multa. E tem mais, o Klopp chamou o Alan de talento incrível. Você vai duvidar do Klopp? Enfim, Alan não é um cara de números, não vai aparecer em gols e assistências, mas ele marca muito bem e sabe distribuir o jogo. Pode substituir o Ranieri, o André, o Bidon e o Matheus. Mantém... Cara, e deixa o elenco mais encorpado, né? Realmente o Corinthians tem um time titular muito bom, mas realmente estava precisando de novas peças para recompor o elenco, né? Tem o equilíbrio e não diminui o nível. Mas, por ele ser reserva do Flamengo, vocês acham ele ruim. Ok, Alan, se esse foi seu cartão de visita pra fiel torcida, eu posso dizer por mim e por muitos corintianos que gostamos de ver. Ele já chegou pra jogar num teste real contra um adversário que incomoda sempre. Um camarada na arquibancada me perguntou o que eu achava do futebol dele. E eu disse, com a bola no pé, ele é nojento. Se prepare pra ver um canhotinho bom de bola. E não deu outra, primeiro toque na bola dele no jogo, ele deixa o Yuri Alberto na cara do gol. Se você for dar 2 toques na bola com o Garro se movimentando, vai ficar fácil de brincar e foi o que ele fez. Quando resolveu conduzir ela, a bola grudou no pé e só pararam ele na falta. Ele teve que recompor bem ali o meio de campo, porque o Corinthians abusava dos contra-ataques para tentar matar o jogo. Nada mais justo, o jogo estava altamente perigoso. Mas ele ficou posicionado mais à esquerda. E na esquerda tem um tal de Matheus Bidu, que comeu a bola nesse jogo, deixando o jogo mais fácil para todos os companheiros. Cara, o que o Matheus Bidu jogou nesse jogo foi realmente absurdo mesmo. O Ranieri ao seu lado ali no meio de campo não precisa nem falar, ajuda demais. E vimos também o Carrilho dando carrinho no final do segundo tempo. O cenário tava bom pro Alan. Eu particularmente acompanho esse atleta desde 2019, quando ele atuou pelo Fluminense. E sendo sincero, se dependesse de mim, o Corinthians jamais contrataria ele. Ele, por já ter jogado no Liverpool, no Atlético Mineiro e no Flamengo, valorizou demais o atleta e o que fez ele ter um salário muito caro, mesmo sem grandes feitos na carreira. Mas ele veio pro Coringão e a gente vai apoiar até o fim. E o Corinthians é um mundo à parte. Quantos jogadores fizeram história apenas no Corinthians? Agora comenta aí o que você achou da estreia do Alan pelo Corinthians e não esquece de me seguir.
Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando um pouco do Alan, que chegou aí do Flamengo até o final de 2026 por empréstimo, e eu gostei da atuação dele, dessa estreia dele, e eu acho que é uma boa opção pro Corinthians. Acredito que ele não vem para ser titular, mas pro banco ali, para incorporar no banco e também para recuperar a confiança dele. Eu acho que tem tudo para agregar muito no elenco do Corinthians. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!